Porque esse careca aí, meu filho, ele tá morto. Não, mas é porque ele estava cuidando da sogra dele, da melhor sogra que ele tem. E tem Antônio Barbosa. Essa agora aqui eu vou perguntar a vocês dois aí, que realmente eu nunca tinha... Primeiro, eu nunca fui nem lá. Mas agora eu vou passar para ver se realmente existe ou não. Boa noite a todos que fazem essa louvável rádio debate. Quero aqui externar a minha indignação com a Secretaria de Meio Ambiente do Paulista e com a administração do Shopping Way. Como é que um estacionamento daquele tamanho não tem uma árvore? Quem autorizou esse projeto? Vergonha essa secretaria. Obrigado. Eu nunca tinha pensado, eu sempre passei, mas nunca tinha analisado dessa forma, realmente. É aquela questão que a gente estava até falando de forma informal, a questão do uso do solo, né? Existe a lei do uso do solo que toda a construção, ela tem que deixar uma área reservada para a área da percolação do sistema pluviométrico até. Então tem que ter uma área verde para poder arborizar, minimizar, refrigerar, fazer com que o solo ele possa ser abastecido com aquela água para que o lençol freático não seque ali também. Então tem várias funções. A função de deixar uma área verde ou uma área de solo, terra batida, não é boniteza nenhuma mera obrigação do legislador, não. Não é. Ele tem um fundamento. O fundamento dele é visando a parte ecológica da coisa, a parte hídrica. E eu acho que o shopping, é como eu disse, eu acredito que o shopping ele não fez nenhuma contrapartida na questão ambiental. Nenhuma. Porque um shopping daquele tamanho, a gente não consegue nem circular ao redor dele, a gente não consegue ver uma árvore, como um amigo falou aí na internet. Então, eu acho que os gestores, os empresários, a própria prefeitura que deu autorização para a construção do shopping, tem que responder essa questão. Antônio Barbosa, a Rádio Debate se prontifica aqui ao vivo de mandar no ofício à Secretaria de Meio Ambiente para procurar saber o porquê dessa autorização e de não ter nenhuma árvore. Será que é sintética ou uma árvore sintética lá? Como é Shopping Way? Pode ser que seja Norte Way, pode ser que seja lá no norte, que o Way não tem nada. Eu quero agradecer, o abraço da Tereza Pontes, minha colega de trabalho. E, Antônio, muito obrigado pela pergunta. Essa foi muito oportuna, a sua observação. A vegetação ela tem um papel de resfriar. Então, o local onde tem bastante vegetação, pode-se criar até um microclima. Tá certo? Toda área onde tem um entorno, um cinturão verde ou uma área florestada, a temperatura é menor do que as outras áreas. Então, a sua observação foi louvável, porque tudo encimentado ali, certo? Sem uma árvore, o sol vai aquecer, vai refletir a temperatura, tá certo? Vai aumentar a temperatura ali. Então, Paulista ainda não tem muitos prédios, está começando mas nós estamos caminhando para se formar aqui uma ilha de calor, certo? A verticalização da cidade paulista, que é construção de prédios, começa a impedir a passagem dos ventos e formando as ilhas de calor. E essa área do shopping aí, se ela fosse arborizada, certamente a temperatura seria mais amena. Então, com isso, não tem vegetação, não tem plantas, a temperatura externa aumenta, vai ter que se maximizar os aparelhos de ar-condicionado dentro do shopping. Então, aumenta o consumo de energia, aumenta a temperatura do lado de fora, tá certo? Impermeabiliza. Se cair uma chuva pesada, ela vai escoar para onde? Porque a vegetação, ela amortece a queda da água. Então, a chuva cai, bate nas folhas, ela amortece e infiltra no solo. Não tem onde amortecer, porque não tem vegetação, não tem onde infiltrar, porque está tudo asfaltado e a temperatura aumentando. E, mais uma vez, esse shopping, não queremos só jogar pedra nele de maneira alguma, ao contrário, até parabenizar o proprietário dele. Mas se você chegar ali em torno dele, Reinaldo, ali no Nobre, ali era um manguezal ali, que aterraram ali para fazer. Então, hoje tudo é o shopping. Mas amanhã, graças a Deus, não teve nenhuma chuva da inauguração até agora. Mas vai chover, não vai chover? Todo o sistema de esgoto está sendo despejado diretamente ali, sem tratamento. Pronto. Então, como é que vai ficar? Então, onde é que estão as nossas autoridades? A gente tem que prezar. Interessante, Rui. Eu estive conversando com uma pessoa ligada ao meio ambiente do Estado, e ele me mostrou uma lei federal
que diz o seguinte, e aí eu fui conversar com ele, depois ele planou, como o Rinaldo falou agora, daqui a 20, 30, 40, 50, 100 anos, como é que vai estar? Que diz o seguinte, toda rodovia, certo, você tem que deixar 6,45 metros do meio fio, que é o domínio público, que é para esgoto, calçamento, gás, e desses 6,45 metros, mais 15 metros, sem ser área construível. Por quê? Porque é para a preservação do meio ambiente. E aí, realmente, graças a Deus, eu estava conversando com o Rinaldo um dia, e nós precisamos realmente pensar daqui a 100 anos. Porque, infelizmente, as pessoas só estão pensando no hoje. Mas está esquecendo que os nossos netos, nossos bisnetos vão vir aí. E aí, como vai ficar? É valioso? É. O proprietário do shopping gastou dinheiro ali, vai ter que recuperar, lógico. Mas como é que vai ser aquele pessoal que está mora ali no Nobre ali, com a chegada das chuvas? Porque ele fechou ali, multou, fez. Eu nunca vi um negócio tão ligeiro, Rinaldo. Tão ligeiro. Eu passei no dia que eu disse, tem uma ponte, já taca a moleque de cachorro. Então, está sendo tudo feito, mas não está sendo planejado. Então, realmente, Antônio Batista aqui está de parabéns mesmo. Você tocou em alguns pontos importantes aí também, Eudemir. A questão daquela vegetação que tem ali por trás, no entorno do shopping. Ali é uma área, o terraço do rio Paratibe. O que é a área de terraço? O rio tem um leito normal, tá certo? Onde ele corre, e tem as áreas de terraço, que são as áreas de alagamento. Então, no período de chuva mais pesada, chuvas mais fortes, essa água sai do leito normal, transborda e vai para essas áreas alagadas, né? A confirmação disso é a vegetação que tem ali. Tem umas plantas chamadas aráceas, né, que elas são de áreas alagadas. Então, ali funciona como um terraço. Então, se aquelas áreas ali forem aterradas do jeito que está sendo, vai agravar o problema de alagamento, na verdade. Porque quando cair uma chuva mais forte, mesmo que não seja aqui, mas seja mais perto da nascente do rio Paratibe, que vier o volume de água, não vai ter para onde essa água transbordar. Até porque a área do shopping está toda asfaltada, toda calçada, tá certo? A área que seria um terraço fluvial, né, uma área do terraço para a água transbordar e depois voltaria, quando a chuva diminuísse, ela voltaria para o leito normal, essa área não tem, por conta dos aterros decorrentes do shopping. Esse terraço que o Rui fala, na realidade, já foi aterrado tudo. Foi aterrado terraço, sala. Eu acho que só sobrou o banheiro mesmo, né? Porque é para vir os dejetos ali do shopping. Só para um dado aí à parte, e complementando essa questão, para você ter uma ideia da importância que os nossos gestores maiores dão ao meio ambiente. O novo Código Florestal, ele não propicia nenhuma vantagem ao meio ambiente. Para você ter uma ideia, a questão dos rios, nas matas ciliares que a gente estava falando, antigamente a gente tinha uma proteção de 50 metros, de 100 metros, 200 metros, era de acordo com a largura do rio. E hoje, eles colocaram no novo código uma proteção de 10 metros, 5 metros, 10 metros, ou seja, nada, absolutamente nada. Ainda complementando, aquelas áreas ambientais, os rios que passam por as fazendas, eles chamam num código de áreas consolidadas. É um nome bonito que se dá no código, mas o que ele quer dizer, na realidade, na frieza da palavra, são rios de propriedade privada, onde o Estado não mexe. O Estado não tem gerência de proteger a mata ciliar próxima àquele rio. É de propriedade privada, área consolidada, conforme o código, então ninguém mexe. Por que isso acontece no Brasil? Porque existe muito latifundiário, certo? Se aposta, né? Principalmente no Pará, Mato Grosso, aquela área todinha, Goiás, Tocantins, se apodera de muita terra, pouca gente se apodera de muita terra e muita gente sem terra. Então, infelizmente, se o próprio código, uma lei federal sobre meio ambiente, faz uma situação desse tipo aí, não privilegia os rios, os recursos hídricos nossos, imagina um leito de um rio que já está sendo praticamente desaparecido, próximo de um empreendimento como um shopping ou de um resort, é praticamente zero. E o que vem acontecendo também é que essas ações, eles não estão vendo o meio ambiente como um todo. Na verdade, só tem a visão local. O desmatamento de uma determinada área pode afetar o clima, a temperatura de um outro local. A prova disso é a escassez de água em São Paulo, está sendo provocada pelo desmatamento na Amazônia. Então, na floresta amazônica, nós temos uma massa de ar chamada equatorial continental.
Essa massa de ar na floresta, só para vocês, os ouvintes, terem ideia de como a ação do homem pode afetar o meio ambiente, pode degradar o meio ambiente. Então, você tem na floresta amazônica, por conta da evapotranspiração, a quantidade de vapor d'água que sai, forma uma massa de ar chamada equatorial continental. Quando o vento sopra, essa massa de ar bate na Cordilheira dos Andes e vai em direção a São Paulo. Então, as chuvas que caem em São Paulo, elas são provenientes da floresta amazônica. Então, você desmata a floresta amazônica, consequentemente, falta água em São Paulo. É essa visão que Rinaldo falou aqui e que as pessoas não estão tendo, que uma ação de meio ambiente, uma degradação, ela não contamina, não é um impacto ambiental apenas local. Na verdade, ele acaba refletindo em outras áreas também. Aqui passando meu amigo Rinaldo aqui, me deu uma fila aqui, que eu lhe agradeço, que realmente é preocupante. Também está envolvido o meio ambiente também, porque hoje a gente está tendo um surto de Zika vírus. E o que a gente vê aí que está... Achei interessante. Eu queria até perguntar a vocês dois, que eu não sei se eu vi, se eu disse, não entendi, mas que estão querendo, vão começar a colocar o mosquito da dengue, soltar o mosquito da dengue para que ele venha matar o Zika. Como é esse sistema? Porque um mata o outro e a dengue, como é que vai ficar? Deu uma explanação. Eu queria que vocês dois aqui, como um gestor em meio ambiente, um geógrafo aqui, falasse alguma coisa, até para os nossos ouvintes, porque realmente eu tinha notado antes, esse aí, mas Rinaldo agora me deu uma filinha aqui, eu vou até repassar para ele, que realmente foi muito bom, é muito proveitoso isso aí, porque hoje é toda a Zika está com a moléstia de cachorro por aí. Então, vocês possam aí nos munir. Na verdade, essas questões ambientais, elas acabam refletindo em outras áreas, né? Na área da saúde pública. Então, toda a questão ambiental, toda a degradação ambiental reflete diretamente na qualidade de vida da população. E essa questão dessa infectologia, dessa questão do Zika vírus, da chikungunya, né, e da própria dengue, são reflexo de ações antrópicas, né? Algumas ações do homem impensada, né? Com relação a desmatamento, com relação à degradação do meio ambiente. Como a gente pode considerar um estado de emergência, né? O estado de Pernambuco está passando por um estado de emergência com relação à quantidade, né, de pessoas infectadas. Os pesquisadores, né, os infectologistas, descobriram que um determinado tipo do Aedes aegypti, ele mata o outro. Certo? Então eles estão soltando essa espécie para matar a outra que transmite a Zika. Só que esse outro que está sendo transmitido, ele pode sofrer que está sendo solto para matar a outra, pode sofrer uma mutação e vir causar um problema mais para frente. Porque, na verdade, dengue, Zika, chikungunya... Não, eu também não entendo muito, que eu sou geógrafo, mas a gente... Exatamente. Isso acontece muito nos animais exóticos, né, Rinaldo? Quando você introduz um animal que não é daquela área, a gente chama de animais exóticos. Né? Você traz um animal que não é daquela área, introduz ali para tentar sanar um problema. Como ele não tem um predador natural, ele acaba se desenvolvendo muito e virando uma praga. Né? No município de Goiânia, a gente tem um exemplo disso, né, que é o caramujo africano. Na verdade, eles trouxeram para cá, tentando vender como escargot, que é uma comida fina, tal escargot. Trouxeram o caramujo africano, cozinharam, o gosto não é muito agradável. O que é que aconteceu? Soltaram. Como ele não tem um predador natural, hoje o caramujo africano virou uma praga. Então, os infectologistas, eles decidiram que, nesse momento, seria soltar essa espécie de Aedes aegypti para combater o que está transmitindo a Zika. Agora, quais serão os reflexos disso futuramente? A gente tem que aguardar para ver. Nós vamos escolher se a gente vai querer pegar chikungunya, dengue ou Zika. Mas, na realidade, realmente eu não sei como isso vai acontecer. Isso é um risco muito grande de ocorrer essa mutação. A partir do momento que você não vai combater o mosquito da dengue, isso significa dizer que eu estou suscetível a pegar dengue. Isso é fato. Se eu não combato, no mínimo eu vou pegar dengue. Se houver essa mutação, a gente vai ter que ver qual é o tipo da doença que vai ser gerada nessa mutação. Ocorre também que esse Zika vírus, ele está sendo comprovado aí, já fizeram alguns testes, que está causando essa microcefalia, né? Inclusive, inicialmente, achavam que era só as gestantes que tiveram o Zika vírus, que engravidaram e tiveram esse problema. Só que
Hoje já saiu notícia que o Zika vírus está sendo pego também por transfusão de sangue e também por relação sexual. Ou seja, o homem pode transmitir o Zika vírus para a mulher, entendeu? Quando ela engravida. Então, a mulher está sofrendo agora 3 riscos. Ela própria, a transfusão de sangue por necessidade, e pela relação sexual do parceiro, que ela talvez não saiba que ele tenha pego o Zika vírus. Então, hoje em dia, engravidar está sendo uma loteria. Tem muitas mulheres que estão preferindo não engravidar nesse momento, até que a medicina ache uma resolução. Mas para acalmar as gestantes, né, que estão nos escutando, as futuras mamães, né, o Conselho de Medicina liberou a utilização de alguns repelentes. Né? A medicina, à medida que as pesquisas vão avançando, algumas coisas vão mudando. Antigamente era proibido alguns tipos de repelente, né, prejudicava o bebê e tal, mas o Conselho de Dermatologia e o Conselho de Medicina autorizou a utilização de alguns repelentes. Falando de relação sexual, então a mulher vai ser traída pela outra, por uma zica da vida, né? Então, aí eu achei muito interessante. Poxa, então quer dizer que eu vou ter que, para me levar da zica, eu vou pegar dengue. Aí eu tive justamente essa preocupação disso aí, e amanhã? Porque se eles estão botando no mercado a egípcio, mas aí vai ter mutações, e como é que vai ficar? Porque será que ele não vai pegar, ele vai criar um anticorpos e vai, para a gente ter, o que é que vai acontecer na vida da gente? Então, aí eu pergunto, aí vieram até uma pergunta aqui, será que não é no final do mundo? Porque é complicado, você corre, se você ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come, é complicado. Para nossos ouvintes entender melhor como essas questões ambientais estão diretamente ligadas a essas questões, inclusive da dengue e de tudo, eu cito um exemplo do barbeiro, que transmite a doença de Chagas. Existem doenças que são endêmicas, então são doenças que só ocorrem naquele local. Tá certo? Então, essas doenças endêmicas, porque o vetor, que é o animal que transmite, ele está localizado ali. Então, por exemplo, a febre amarela, que nós temos na Amazônia, a malária, que nós temos na Amazônia. Então, se você vai viajar para a região norte, você tem que tomar a vacina, porque a gente não tem anticorpos aqui. Com o desmatamento da floresta amazônica, esse besouro que transmite, ele pode migrar para outros locais, porque o animal se adapta. Ele se adapta ao ambiente, tá certo? Assim como a gente vai tentando se adaptar, os outros animais também. Com a elevação da temperatura no aquecimento global, esses animais eles vão se proliferando, a reprodução aumenta. Animais que só se reproduziam se antecipam, exatamente, acaba acelerando e aumentando essa reprodução. Então, o impacto ambiental, destruição, desmatamento, afeta a qualidade de vida das pessoas e pode ocasionar, acelerar, aumentar e surgir novas doenças por conta disso. Professor Rui e meu amigo Rinaldo, já são 10 horas, certo? Falar de